Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu me chamo Leopoldo, sou cientista de aplicação na empresa The Instruments. Bom, para quem não conhece, a The Instruments é uma empresa multinacional especializada em soluções e ferramentas para pesquisa e ensino na área da saúde, né? Sobretudo no que diz respeito à investigação e análise do desempenho humano, metabolismo energético, comportamento motor, entre outras linhas de pesquisa aí, né? Ao longo dessas semanas, nós estamos convidando uma série de pesquisadores para participarem dessas lives aqui em nosso canal, né, para contarem um pouco, para falar um pouco dos seus trabalhos desenvolvidos. A pesquisadora convidada de hoje é a professora Grace de Barros, que vai falar aí um pouco para a gente, né, sobre os efeitos fisiológicos cardiopulmonares da aviação de combate e desempenho humano. Gostaria de aproveitar para agradecer a professora Grace, né, que vai conversar um pouquinho aí com a gente sobre esse tema. E lembrando que o chat está aberto aqui para questões, né? Fiquem à vontade para enviar suas perguntas, comentários, para interagir com a apresentação, né? Que ao longo dos blocos nós vamos respondendo aí a essas questões, né? No nosso canal também, acompanha o canal, tem outros vídeos também relacionados a outras lives que já foram feitas aqui em nosso canal. Fiquem à vontade também para explorar um pouco mais aí as discussões que já foram feitas anteriormente, né? E sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra à professora Grace. Muito obrigado aí pela sua presença, né, pela sua participação e disponibilidade de falar um pouco mais aí sobre o seu trabalho para a gente. Obrigado, Grace. Eu passo a palavra para você agora. Obrigada, Leopoldo. Eu que agradeço aí o convite, né? Para mim é uma honra falar aqui na live, no canal de vocês, e é muito interessante abrir o espaço para esse tema, né? Que é pouco abordado, a gente vê que é pouco explorado, né? Tem poucas pessoas que conhecem sobre o assunto. Eu acho que essa iniciativa é ótima para a gente difundir conhecimento e compartilhar conhecimento aí trocar, né, com as pessoas. Bom, como ele disse, meu nome é Grace Barros, né? Para quem não me conhece, eu sou formada em Educação Física, na verdade, especialista em gestão do EAD, em Fisiologia Humana e do Exercício, e fiz o mestrado em Ciências Cardiovasculares. E estou fazendo doutorado agora em Fisiopatologia, e meu alvo de estudo foi justamente as questões fisiológicas que é acerca da aviação de combate, né? Tanto no mestrado quanto agora no doutorado. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do desempenho operacional, sobre os efeitos agudos da aviação de combate, os efeitos crônicos, e vamos falar também um pouquinho no final sobre o projeto de pesquisa que a gente tem realizado em parceria com diversas universidades. Então, vou passar aqui. Né? Por que a gente resolveu começar a pesquisar esse tema? Né? Eu não sei se todos sabem, mas o Brasil fez a aquisição de 36 aeronaves, né, de caça, que é o Gripen NG, que é de uma empresa sueca, sabe? E que vão chegar, né, ao longo do tempo, e isso também foi compartilhada a tecnologia, foi feita uma transferência de tecnologia também nesse contrato. E essas aeronaves, elas têm uma exigência bem maior do que as aeronaves que a gente tem hoje em dia, né? Então, os pilotos costumam voar hoje com A1 ou com F5, que são aviões de caça menos potentes do que essa aeronave. E só para a gente ter ideia, essa aeronave ela chega a fazer até 9 dias sustentados de aceleração, né, que a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso, podendo chegar a picos maiores, o que pode superar essa tolerância, né, fisiológica do piloto. E aí, obviamente, os pilotos precisam estar devidamente preparados para isso, eles estão passando por um processo de adaptação e de treinamento para conseguir pilotar essas aeronaves. Então, a gente precisa agora, mais do que nunca, se preocupar com a questão tanto da capacitação desses indivíduos para eles pilotarem essas novas aeronaves e até mesmo de selecionar de forma adequada aqueles mais preparados para pilotar esse tipo de avião dentro dessas exigências laborais. E aí, lógico que quando a gente fala no caça, ele é muito importante estrategicamente para a nossa defesa nacional, porque ele aumenta toda essa dissuasão, né, da defesa, e essas transferências de tecnologia também são super importantes para a gente. É o caça que realmente mantém a soberania do nosso espaço aéreo, tanto com ações de patrulhas, de reconhecimento, de interceptação de aviões, e a gente acha que por só a gente ser um país
que é de paz, né, que não participa de guerra como outros países, mas a gente tem várias ameaças ao nosso país, até mesmo, por exemplo, o tráfico de drogas, né, através do espaço aéreo, coisas que são rotineiramente interceptadas e combatidas pela nossa Força Aérea Brasileira. E eu fui tenente da Força Aérea, né, durante 8 anos, como tenente temporária, e, na época, por mergulhar um pouco nesse universo, aí vi realmente essa necessidade que a gente tem de pesquisar mais sobre essas demandas metabólicas e fisiológicas de pilotos, diferentes tipos de voo, porque a gente não tem como treinar e como avaliar da mesma forma um piloto de caça, um piloto de transporte, né, uma outra tropa operacional, como, por exemplo, um paraquedista. Então, cada um vai ter a sua necessidade específica que precisa ser conhecida e explorada de forma que a gente consiga fazer as intervenções de maneira adequada para ter uma melhor performance, melhor desempenho operacional desses indivíduos no contexto militar. E isso também, essa compreensão melhor desses aspectos vai fazer com que a gente consiga direcionar esses programas de treinamento. Isso eu falo não só para a aviação, tá? Mas em todo contexto que envolve desempenho operacional, é necessário a gente pesquisar mais sobre essas questões de fatores humanos para conseguir adequar possíveis intervenções na melhoria desses indivíduos com relação ao desempenho humano. A gente chegou a publicar, eu e a Aline Schultz, que deve estar assistindo a gente aí também, fizemos a publicação desse livro de aviação de combate, condição física e autonômica cardiovascular, e estamos aí caminhando para publicar alguns artigos acerca do tema. E para isso, para a gente captar algum tipo de recurso também, participamos de um edital do Procad Defesa, que é um edital da CAPES com o Ministério da Defesa, com uma pesquisa com um projeto com esse nome, né, Fatores Determinantes de Desempenho Humano na Aviação Militar frente às Novas Tecnologias, e nós temos, desenvolvendo esse projeto, várias universidades parceiras, instituições parceiras. Essas aqui foram as instituições proponentes, mas a gente tem vários parceiros porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né, e realmente um projeto nessa magnitude precisa de muita gente envolvida, então agradeço aí de antemão toda a parceria de diversos pesquisadores, que eu nem vou citar os nomes aqui, são vários, que contribuem para que isso seja real. A gente tem, inclusive, né, um programa de mestrado lá na Universidade da Força Aérea, que é o Programa de Desempenho Humano e Operacional, que foi criado lá para justamente responder essas questões internas, e a gente se pergunta assim, né, por que refletir sobre a questão dos fatores humanos, né? Por que isso é importante? Então, para fazer uma introdução, vou falar um pouco sobre essa questão do desempenho humano e operacional. Sempre que a gente tem alguma interação homem-máquina-ambiente, primeiramente vai ser fundamental que a gente pense na questão da segurança operacional, na segurança dos processos, porque eu tenho risco de acidente, né, e algumas literaturas apontam realmente para que pelo menos 90% dos acidentes no local de trabalho são por erro humano. Então, vai ser importante a gente pensar nesses fatores humanos. A gente tem alguns dados aqui que, por exemplo, o erro do piloto foi a causa mais frequente no artigo que fizeram de acidentes, de 47 acidentes levantados, né? Vários foram realmente atrelados à questão do erro do piloto. E a gente sabe, né, que todo ser humano está suscetível a erro, então a gente tem que tentar minimizar o máximo possível, porque quando a gente fala de um Gripen vale 68 milhões, né, de dólares. E a gente tem a vida do piloto envolvida e ainda tem a vida de quem está embaixo. Se cair o avião, dependendo de onde cair, né, então realmente é um risco grande que a gente precisa ter o máximo de segurança operacional quando fala em questões de aviação. E quando a gente pensa numa nova tecnologia, a gente precisa pensar no desempenho humano nesse contexto operacional para tentar usar o máximo que essa tecnologia oferece. Se eu não tiver aquele indivíduo aproveitando o máximo do que a tecnologia me permite, eu vou ter, né, pouco uso dessa tecnologia. Então, eu preciso que realmente esse uso seja o máximo possível, esse desempenho operacional faça com que ele tenha uma melhor performance possível dentro daquela atividade laboral. E a gente precisa também ampliar essa vida útil do piloto, né, que é capacitado, ou em qualquer contexto operacional, a gente precisa aumentar a vida útil na atividade laboral, porque as pessoas são capacitadas para uma área especializada, isso custa, né, dinheiro, recurso humano, né, e todo um tempo de dedicação para formar aquele indivíduo especializado,
e que a gente tem que tentar manter o máximo possível esses indivíduos dentro daquela capacidade, dentro daquela atividade, com saúde e com segurança. E quando a gente pensa nessa questão da evolução do pensamento da segurança operacional, isso começou a ser muito discutido a partir da década de 50 e falaram primeiramente muito sobre os fatores técnicos, a necessidade de capacitar tecnicamente esses indivíduos. A partir da década de 70, a gente viu que teve uma preocupação maior no contexto da segurança operacional com fatores humanos. E depois até começou a ser discutido bastante essa questão de fatores organizacionais na importância da segurança operacional. E quando a gente fala em fatores humanos, a gente está falando de vários aspectos, que são eles sociais, psicológicos, técnicos, cognitivos e até mesmo físico-motores, que a gente precisa mapear e que precisa intervir de forma a ter uma melhor interação homem-máquina-ambiente. E nesse contexto ainda da interação homem-máquina-ambiente, a gente vê que o ser humano, dentro daquele contexto operacional, ele precisa tomar decisões. E essas decisões, essas tarefas que ele precisa desempenhar, ele toma a partir de informações que ele recebe. E o indivíduo ele vai receber várias informações, que são informações da máquina que ele está operando, as informações daquele software, as informações do próprio ambiente, sejam condições ambientais ou até mesmo as coisas que o cercam, e os próprios inputs também que ele tem sensorial do próprio corpo. O que está acontecendo dentro do corpo dele também vai ser importante para aquele output, para aquela tomada de decisão. Então, tudo isso vai funcionar em interação e a gente vê que quando a gente tem essa interação em máquina-ambiente, realmente são ambientes complexos de atividade, né, e que são suscetíveis a erro e que a gente precisa identificar isso. E quando a gente fala ali em fatores humanos, a gente está falando em pessoas em situação de vida, de trabalho, nessas interações com procedimentos, pessoas e ambiente. E aí que vem essa frase que eu acho importante. O fator humano não pode ser limitante para a evolução de processos. Se a gente tem a capacidade de fazer novas tecnologias, de fazer coisas incríveis, né, máquinas incríveis e softwares incríveis, o ser humano ele não pode ser o fator limitante para a gente evoluir o processo. E aí que está, porque a gente vê que a indústria pensa demais na tecnologia, a gente tem toda uma indústria aeronáutica, indústria de outros aspectos pensando demais no aspecto da tecnologia, mas a partir do momento que a tecnologia é colocada em prática, aí que o pessoal vai pensar na questão do homem que vai operar aquilo ali, e às vezes tem que fazer alguma adaptação que custa dinheiro, de ter que voltar aquela máquina, né, para fazer alguma adaptação. Então, se a gente tiver realmente uma preocupação maior com as questões do desempenho humano, desde lá do início, né, trabalhando em conjunto com o desenvolvimento dessas tecnologias, a gente vai conseguir fazer isso de forma muito melhor. E a gente pode, na hora de melhorar o fator humano, melhorar tanto os aspectos do treinamento desse ser humano, otimizando esses aspectos fisiológicos desse ser humano, como também mexendo, às vezes, na própria máquina, né, na própria tecnologia, para se adaptar melhor a esses seres humanos. E quando eu então falo que eu preciso desse cara, né, dessa pessoa tendo um bom desempenho operacional, eu tenho que pensar que, primeiramente, ele precisa de saúde. Eu penso assim que cada piloto, né, num determinado perfil de voo, é como se fosse um atleta de uma determinada modalidade. Mas até mesmo quando a gente pensa em um atleta, o atleta precisa ter saúde primeiro, para depois ele ter um desempenho atlético. Então, a saúde, ela não é só uma ausência de doenças, né? A gente sabe que envolve aspectos físicos, psicológicos, sociais, até mesmo espirituais, que têm sido tão discutidos em vários congressos de medicina. E que, a partir do momento que, então, eu tenho esse mínimo de saúde, esse patamar de saúde com um organismo equilibrado, eu vou trabalhar para poder atender a essas perspectivas e esse treinamento específico voltado para o desempenho operacional. E é isso que a gente tem que pensar na hora de capacitar ali um piloto, ou capacitar alguém para trabalhar na ponta do desempenho operacional. E no desempenho operacional na aviação, a gente vê que a gente tem realmente um ambiente bem complexo, que é um ambiente multitarefa. Não sei se alguém já viu aqui uma cabine de avião, acho que tem alguns pilotos aí que devem estar assistindo, né? E a gente vê que quando a pessoa entrar na cabine, o Leopoldo aqui que me apresentou, ele teve a oportunidade de entrar numa cabine, né, de um simulador de F5, a gente vê que são vários botões, é uma loucura, né? Botão pra caramba para apertar.
E, além disso, a gente tem vários fatores estressores, tanto externos quanto internos. Quando a gente fala de aviação, pode ter operações em ambientes contaminados, tem a questão do frio e do calor, a própria exigência temporal que o piloto tem de ter que responder rápido a alguma questão, né? Várias tarefas, altas acelerações do voo, que é o que a gente vai falar bastante hoje, pressurização, vibração do voo, que causa problemas osteomioarticulares, as próprias ameaças que ele pode sofrer do inimigo numa situação de combate, né, numa interceptação, o ruído. O ruído, ele tem muitas pesquisas acerca do ruído, que não é só para o piloto, né? A questão também de pessoas que moram próximos de aeroportos, né? Elas tendem a desenvolver mais doenças crônicas por causa do ruído, então tem bastante pesquisa sobre isso. E os estressores internos, que vão desde ali, né, dos fatores fisiológicos e psicológicos individuais. Os pilotos são constantemente avaliados, né, para poder ver se eles estão em condição de voo. As alterações do ciclo circadiano, porque trabalha por escala e às vezes tem que ficar sem dormir e trabalha de madrugada e no dia seguinte já muda o fuso horário. Disbarismos, a possibilidade que corre o risco também de despressurização, onde a gente, a grosso modo, pode dizer que são como se fossem bolhas, né, de gases que se formam ali no organismo, podem ser prejudiciais. A hipóxia, e aí a hipóxia real pela altitude, mas no caso dos pilotos de caça, eles voam com a máscara, né, que tem a possibilidade de oxigênio a 100%, mas tem a hipóxia funcional, que é causada pelas acelerações, que é o que a gente vai falar. A questão de fadiga, então, a fadiga de voo é uma preocupação que, inclusive, tem normas sobre as escalas de voo, né, tentando minimizar esses efeitos da fadiga de voo, que é uma das maiores causas aí também de acidentes aéreos, e o jet lag, pela pessoa viajar, às vezes fica com alterações também de fuso horário, por mudar o fuso de país para país, enfim. Então, são vários, vê que a gente está num ambiente que precisa de tomada de decisão, precisa de atenção, precisa de concentração, e tem vários fatores estressores que, juntos, ali, de forma concomitante, sendo imposto para o piloto, realmente dificulta a tarefa e ele precisa estar treinado para superar isso tudo, né, e conseguir ter um bom desempenho. E aí a gente vai falar agora dos efeitos agudos do voo de combate e te perguntar aí, Leopoldo, Tatiana, se tem alguma pergunta até então. Tem alguém que fez alguma pergunta no chat? Como é que tá? Não, por enquanto não. O pessoal só comentando, acho que pode... Não sei se tem alguma pergunta, pessoal, se alguém quiser se manifestar aí, fiquem à vontade, tá? Mas por enquanto acho que você pode seguir, Grace. Beleza. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui dos efeitos agudos do voo de combate, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, depois que eu fechar essa parte dos efeitos agudos antes de entrar no efeito crônico, eu abro espaço aí para quem quiser perguntar, né? Por enquanto, se vocês quiserem responder aí no chat, me fala aí se vocês já viram um avião de caça, se já pilotaram um, né? No caso, se tiver algum piloto aí, dá um oi, para poder saber quem que está aí na assistência. Isso aqui foi um simulador de gripping que eu fiz lá numa feira na LAD, né, uma feira de segurança e defesa, e muito legal, assim, realmente eu deixei o avião cair, tá, na primeira vez que eu tentei, não foi muito bom, então, depois da segunda eu ainda consegui manter ele no ar lá com as instruções que o rapaz estava me dando. A gente, quando fala da questão dos efeitos agudos do voo, né, no momento que o indivíduo está voando, ele tem várias alterações, são psicofisiológicas, né? E principalmente que são impostas pela aceleração, quando a gente fala do voo de combate, né? Que são acelerações muito altas, maiores até do que a gente, né? Muito maior do que a gente tem nos outros tipos de voo. Só para a gente ter ideia, o gripping, ele pode alcançar uma velocidade de 2 vezes a velocidade do som, né? Então, a velocidade realmente absurda. E a taxa de incremento, né, que ele tem de aceleração é muito grande. É como se a gente tivesse assim, né? Imagina um Corsa, imagina uma Ferrari, né? A Ferrari chega lá a 100 km em segundos, né? E então é mais ou menos o que acontece ali com o avião. E os pilotos de caça, eles são submetidos a essas acelerações em diversos sentidos. Tá? A gente tem um sentido aqui que é longitudinal, tem o sentido aqui que é lateral, né, que é o GY, que a gente chama. Esse aqui, esse sentido também, que é de posterior, frontal, né, o frontal posterior, que vai ser a GX,
mas até um piloto de Fórmula 1 sofre também, né? Por exemplo, essas acelerações nesses eixos, mas o que mais preocupa a gente, que causa mais mudanças fisiológicas, é principalmente nesse sentido longitudinal, quando é o GZ, que é crânio-podal, ou, ao contrário, né, quando o menos GZ, que a gente vai falar aqui um pouco sobre o que é isso. Quando a gente fala, na verdade, de força G, a força, na verdade, é um vetor de aceleração, tá? Ele não é bem uma força. Seriam umas forças iniciais resultantes dessas acelerações impostas, e, na verdade, quando o indivíduo ele acelera o avião para cima, então o avião está se deslocando para cima, a gente vai ter essa força inercial para baixo, né, tendendo a deslocar todo o fluxo sanguíneo, tendendo a fazer uma força, parecer com uma força-peso para baixo. E se o avião, por exemplo, está vindo para baixo, essa força inicial ela vai ser para cima. E a gente vai chamar de G negativo. Então, ali a gente vai ter várias forças atuando e essas forças resultantes vão tender a provocar uma tensão compressiva, uma tensão elástica. E acaba que a gente prevê isso com uma equação ali, né, que é o peso com a massa vezes o G negativo, com o sinal negativo, para a gente conseguir entender qual é a magnitude desse G em cima do corpo do indivíduo. Só para a gente ter uma ideia, assim, exemplificando, vamos supor que um indivíduo de 70 quilos, ele está sofrendo 5G. É como se ele estivesse sentindo 5 vezes o peso dele, né? Como se ele estivesse sentindo 5 vezes o peso dele. Então, essa é a sensação que provoca. Depois eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. E a gente vai ter todas essas forças resultantes atuando na pressão hidrostática. A gente vai ter, imagina que a gente tem o nosso corpo composto por vários líquidos, né? E esses líquidos corporais, principalmente o sangue, ele vai ser deslocado a partir do momento que eu tenho uma força reativa, uma força inicial ali atuando sobre o corpo. Então, a gente vai ter um aumento muito grande quando o indivíduo sofre essa aceleração para cima, que provoca esse mais GZ, um aumento muito grande da pressão hidrostática dos membros inferiores, né, que pode chegar, por exemplo, a 5G até 5 vezes maior, e isso dificulta muito o retorno venoso, vai dificultar com que o sangue suba contra essa força resultante, né, e essa dificuldade de retorno venoso vai diminuir o débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração consegue ejetar, né, para o corpo, e a gente vai ter uma dificuldade realmente desses indivíduos, diminuindo muito o fluxo sanguíneo na região cerebral, diminuindo também a pressão ali intratorácica e aumentando principalmente a pressão nos membros inferiores. Então, aqui a gente consegue ver por esse gráfico, por exemplo, que quando a gente tem um GZ, né, um GZ é um G basicamente em pé aqui em cima do solo, né? A gente vai ter essa configuração de pressões com relação à pressão média cerebral e a pressão média femoral, e quando esse indivíduo ele está numa aceleração de basicamente 4,5 GZ, você vê que a pressão nos membros inferiores ali na artéria femoral pode chegar a 300 milímetros de mercúrio, enquanto nível cerebral pode chegar a 0. E isso realmente vai atrapalhar o desempenho do piloto e pode fazer com que ele sofra alguns sintomas visuais. E aí eu vou mostrar esse videozinho aqui que mostra o indivíduo lá passando pela centrífuga, que é um equipamento que simula essas acelerações do voo, que infelizmente a gente não tem no Brasil, mas tem na Suécia, tem nos Estados Unidos, e que quando esse indivíduo ele é submetido a essas acelerações, a gente vê que ele pode sofrer um sintoma visual pela perda pela hipóxia cerebral, um grey out, que é uma visão acidentada, ele pode ter um blackout, que ele enxerga tudo escuro, e ele pode ter um G-lock, que é uma perda de consciência durante o voo, que pode ser muito perigoso, pode ser um risco sério de acidente. Então, aqui, vocês vão ver o videozinho aí rodando. Vê que o G está aparecendo aqui em cima, ó. Aqui no caso, quando chegou a 9G, ele perdeu ali a consciência, ele teve o G-lock, né?
Bom, depois a pessoa fica bem, né? Mas ela demora mais ou menos uns 30 segundos para recobrar a consciência. Imagina a pessoa pilotando sozinha um caça, né, que está numa velocidade de quase 2 vezes a velocidade do som e ele fica 30 segundos sem consciência. Né? Realmente é um risco que se corre. E para isso, né, tem vários mecanismos anti-G, mas isso, a diminuição da hipóxia cerebral, a incidência dessa hipóxia cerebral, né, vai acabar afetando no piloto, mesmo que ele não apague, mesmo que ele não tenha um G-LOC, isso pode afetar a tomada de decisão, raciocínio, tempo de reação, a consciência situacional, né, a concentração do piloto, que são coisas que ele necessita na hora, né, e às vezes uma tomada de decisão em questão de segundos pode custar a vida do piloto. Então, esse desempenho cognitivo, né, atrelado a esses mecanismos fisiológicos compensatórios vai ser super importante. E, lógico, né, o corpo, ele, quando identifica que está em risco, a gente vai ter vários mecanismos compensatórios agudos a esses efeitos da aceleração. Quando a gente tem esse deslocamento de fluxo sanguíneo para os membros inferiores, que reduz esse retorno venoso, que reduz a pressão arterial do indivíduo, ele vai ter uma resposta reflexa, principalmente os baroreceptores, são receptores que ficam atentos a essas mudanças, né, do fluxo de pressão arterial, e a gente vai acionar o sistema nervoso autônomo, que eu vou falar mais deles, que é um aumento do sistema nervoso simpático, que geralmente aumenta a frequência e aumenta a pressão, e uma diminuição do sistema nervoso parasimpático, com o intuito de fazer com que o corpo consiga aumentar a pressão, a frequência cardíaca, aumente a vasoconstrição para conseguir fazer esse retorno venoso, e com isso, então, manter a perfusão cerebral. Só que nem sempre, né, esses mecanismos compensatórios vão ser suficientes, dependendo de como essas acelerações são impostas ao piloto. Só para a gente ter uma ideia, esses dados ainda não foram publicados, mas de uma pesquisa que a gente está fazendo agora, onde a gente submete esse piloto, ele fica deitado e depois ele vai e faz um desafio ortostático, que é um teste que a gente chama de tilt test, onde a gente inclina uma maca, aqui no caso até 75 graus, e com isso a gente vê as alterações dele cardiovasculares, né, tanto de pressão arterial quanto de frequência cardíaca, e aqui no caso é o delta, né, uma diferença que a gente fez de um marcador parasimpático dele em repouso e para o tilt test. Então, a gente vê que geralmente tem uma retirada vagal quando esse indivíduo ele faz o desafio ortostático, né, diminui a atividade parasimpática justamente para compensar a pressão, para aumentar a frequência, né? E tanto pilotos, como pilotos de transporte, como não pilotos, tem essa queda, na verdade, essa retirada vagal quando enfrentam um desafio ortostático. Aqui a gente não viu diferenças com relação ao piloto de caça, é uma amostra pequena, né, só com 7 em cada grupo, mas a gente viu que, por exemplo, pilotos de transporte tem uma maior retirada vagal do que pessoas que são não pilotos. Isso poderia demonstrar, de repente, uma adaptação desses indivíduos, né, que são pilotos, que já estão acostumados a enfrentar esse desafio ortostático. E corroborando esses resultados aqui, a gente tem um artigo de até um parceiro nosso, que é o professor Ancela da Univangélica, onde ele fez uma pesquisa onde ele submeteu esses pilotos a um dia que era um monitoramento dessa frequência cardíaca, aqui da variabilidade em repouso, e depois de um dia que era fazendo um voo. E vê que durante o voo realmente tem essa retirada vagal, tem essa diminuição parasimpática, que é um efeito compensatório agudo. Então, a gente consegue reduzir esse índice que a gente chama de RNSSB durante o voo. E vários fatores vão implicar na tolerância G, né? Fatores individuais, alguns suportam mais, outros menos. A própria magnitude de G, quanto maior o G, mais difícil é desse indivíduo tolerar. O tempo de duração que ele é exposto, então, obviamente, o efeito fisiológico, se ele é exposto 20 segundos, né, vai ser maior do que se ele for exposto só a 5 segundos. A razão de incremento também, né, o quão rápido a gente aumenta essa magnitude de G, e até o próprio treinamento desse indivíduo também vai influenciar nessa tolerância. Em alguns países, os pilotos passam primeiro por uma centrífuga antes de serem selecionados para serem pilotos de caça, né? Aqui a gente não tem esse procedimento e geralmente os pilotos eles começam voando lá o T-27, que já puxa algum G, né, que é o avião de treinamento lá na Academia da Força Aérea, e depois eles passam por um treinamento em Natal, onde já começam a pilotar o caça mesmo, e ele vai se adaptando a essas acelerações conforme ele faz as instruções de voo.
né? E dependendo, então, dessa magnitude, né, maior vai ser a possibilidade de ter esses sintomas visuais e de ter essa perda de consciência conforme a gente aumenta o tempo de duração e conforme aumenta a magnitude da aceleração. E vários fatores podem reduzir essa tolerância G, né? Entre eles o uso de álcool, a hipoglicemia, temperatura, se tiver muito quente, por exemplo, a hiperventilação, a própria hipóxia. Se a pessoa tiver com uma distensão estomacal, também reduz essa descida do diafragma, isso também vai dificultar essa possibilidade, a desidratação. Os indivíduos mais altos, com maior estatura, têm menos tolerância G, e até mesmo um efeito push-pull, que é um efeito que é bem relatado na literatura, que é quando o indivíduo ele faz um G negativo e logo em seguida ele faz um G positivo. Isso é muito visto, por exemplo, em aeronaves acrobáticas, né? Que a gente vê os Esquadrilha da Fumaça, que eles fazem vários loopings, né? Mas até mesmo o fato do avião, de repente, ele fazer uma descida rápida e depois de ele fazer uma subida logo em seguida, provoca esse efeito push-pull, que seria que levaria a um maior risco desse indivíduo ter G-LOC, né? E aqui a gente tem demonstrando aqui num artigo esse efeito push-pull, onde a gente teve aqui uma aceleração negativa, né? E depois teve uma aceleração positiva, e você vê que a frequência cardíaca dele, né, aumentou aqui, foi aumentando para aqui aceleração negativa e aceleração positiva. E a frequência cardíaca dele foi cada vez mais aumentando aqui como um mecanismo compensatório para ele não apagar, né, durante esse voo com efeito push-pull. E o treinamento físico ele é muito discutido, né, de qual seria o treinamento melhor. Treinamento de força, treinamento aeróbico, ajuda, não ajuda, melhora a tolerância. Então, isso é bem discutido e a gente vê que tem vários resultados controversos. Alguns estudos apontam que realmente tem um efeito benéfico, né? Porque o indivíduo ele melhor treinado, com uma capacitação física, ele tem uma melhor tolerância ortostática, que tem a ver também com a melhor tolerância às acelerações. Em contrapartida, a gente tem evidência que, por exemplo, o condicionamento aeróbico excessivo poderia ser prejudicial a esse ajuste autonômico. E a gente acha, né, que a pessoa tem que correr, tem que ser bem condicionada, então tem algumas evidências que um condicionamento aeróbico muito excessivo, até acima de 70, por exemplo, milímetros mililitro quilograma por minuto de VO2 máximo, poderia favorecer com que esse indivíduo tivesse uma bradicardia, uma menor frequência cardíaca, uma menor resistência periférica, e com isso poderia atrapalhar esse mecanismo compensatório quando ele voa. Aqui, né, mostra esse gráfico num artigo aqui que foi publicado do Levine, um artigo até antigo, mas isso é discutido porque tem alguns artigos que mostram que é importante também essa capacidade aeróbica para poder ele aguentar e suportar essa fadiga de voo, e vários artigos apontam que talvez um treinamento muscular, né, o treinamento de força, de potência, de ganho de massa muscular seria mais importante até do que o próprio treinamento aeróbico. Uma outra coisa que pode acontecer também com relação ao efeito agudo é uma alta relação ventilação-perfusão, porque esse indivíduo começa a respirar, né? Inclusive ele faz uma manobra respiratória lá durante o voo, mas ao mesmo tempo o retorno venoso está diminuído frente a essas manobras, então ele começa a não ter uma boa chegada, né, de sangue numa mesma quantidade no pulmão para fazer essa troca gasosa, e essa relação ventilação-perfusão ela é importante para a gente conseguir manter uma boa troca gasosa lá no pulmão, né, para ter essa hematose de maneira adequada. Esse artigo aqui demonstrou que realmente os indivíduos, conforme aumenta a quantidade de G, que está aqui no eixo X, né, de GZ, a gente tem uma diminuição desse volume sistólico. E isso também faz com que esse indivíduo tenha uma diminuição dessa perfusão cerebral também, que foi medida pelo NIRS, onde eles veem a saturação de oxigênio intracraniana ali por infravermelho próximo. Então, aqui mostra que quanto mais a gente aumenta essa aceleração, maior a incidência dessa aceleração, realmente menor vai ser essa perfusão, né, que provavelmente vai chegar nos pulmões por redução do volume sistólico, menor a perfusão cerebral, corroborando o que a gente já falou aí anteriormente.
E com relação à questão da respiração, como eu disse, os pilotos eles voam, né, com uma máscara o tempo todo, o piloto de caça. Os outros perfis de voo não voam com essa máscara o tempo todo, mas eles têm a possibilidade de, caso eles sintam algum efeito da hipóxia, que isso é treinado lá no Instituto de Medicina Aeroespacial, que eles coloquem a máscara, né? Mas a gente vê que determinadas altitudes já são suficientes para poder provocar alterações nas nossas pressões parciais, nos alvéolos, né, de oxigênio, na saturação de oxigênio total. Mas, assim, geralmente o avião, o Gripen, ele voa até mais ou menos uns 10 mil metros, né? Não chega a altitudes tão elevadas, mas existe um recurso de medir constantemente essa saturação de oxigênio durante o voo, que alguns países já fizeram pesquisas com esse monitoramento em tempo real, e que é uma coisa que a gente pretende fazer também, para a gente ver como que fica essa saturação conforme o indivíduo faz determinado protocolo de voo. Então, assim, realmente não é uma preocupação tão grande a questão da hipóxia real, né, pela altitude para o piloto de caça, mas para outros perfis de voo que não voam com essa máscara, mas tem a questão da hipóxia funcional que a gente falou aqui agora. Uma questão que pode implicar nessa alteração da função pulmonar mais essa carga resistiva dos pulmões, porque imagina, esse indivíduo está sofrendo uma aceleração que está implicando numa força que comprime a caixa torácica em diversos sentidos. E na hora que a gente inspira, precisamos vencer essa carga resistiva, expandir os pulmões, né, fazendo uma ação muscular que é ativa a partir do diafragma, dos intercostais, de outros músculos respiratórios. Então, vencer essa carga resistiva frente a uma aceleração de 5G, imagina de 9G, né, não deve ser fácil, e isso é uma preocupação nossa também, que a gente pretende também fazer algumas intervenções de treinamento de músculo respiratório com esses pilotos. Dentre esses mecanismos anti-G, a gente tem um mecanismo do traje anti-G, né? Tem trajes que são só nos membros inferiores, outros trajes vão até aqui mais em cima para fazer uma força compressiva e ajudar nesse retorno venoso. Vários funcionam de forma automática, né? Conforme o avião aumenta a magnitude de G, ele automaticamente infla para conseguir ajudar esse mecanismo compensatório fisiológico. A própria ergonomia, por exemplo, o cockpit, a inclinação do assento do avião também já foi alterada para tentar diminuir essa coluna da cabeça, né, pulmão, ali, da cabeça-coração, para tentar alterar essa pressão hidrostática. E a gente tem a pressão positiva de respiração, que é a máscara, né, e algumas manobras respiratórias estão sendo bem estudadas agora. Os pilotos vão fazer vários treinamentos com isso, que até mesmo a própria SAAB recomenda que faça a anti-G-string maneuver, que é uma manobra que faz manobras de valsalva repetidas, tentando fazer a manutenção dessa pressão intratorácica, né, com um determinado protocolo, para tentar impedir com que esse efeito fisiológico seja tão impactante ali durante as manobras. E aí, se alguém tiver alguma pergunta aí, tem uma pergunta, Leopoldo, para a gente falar um pouquinho dos efeitos crônicos? Como é que está aí? Tem sim, Grace. Na verdade, o pessoal tá interagindo bastante aí. A Larissa Ferreira, ela fez algumas perguntas também, o Capitão Moura também fez algumas perguntas, mas eu vou sugerir para a gente responder ao final da sua apresentação. Eu estou anotando todas as perguntas aqui. Bastante piloto também se manifestando, tem vários pilotos legal. aqui nos assistindo também, bem legal a participação do pessoal. E aí, vamos tocando e aí a gente responde no final, tudo bem? Agradeço a participação dos pilotos, até porque, né, é por eles, né, esses projetos de pesquisa, e graças à participação deles aí também, como falo cobaias, né, mas na verdade como voluntários aí de pesquisa nossa, que a gente consegue concluir esses projetos. Então, agradecer a todo mundo que já participou de algumas coletas de dados, e tem alguns que ainda estão me devendo algumas visitas aí, depois eu vou cobrar. Bom, com relação aos efeitos crônicos, ainda tem muitas indagações, né, com relação a esses efeitos crônicos, do que realmente causa, porque a nossa dúvida é o seguinte: esses pilotos, eles sofrem adaptações, e essas adaptações são positivas para aquela atividade laboral, ou pode acontecer com que algum efeito crônico seja deletério à saúde deles, que é uma preocupação que a gente precisa ter também, porque o piloto, ele não pode ser afastado de voo, né? A gente não pode ter esse piloto desenvolvendo algum problema de saúde e sendo afastado de voo decorrente de um problema que poderia ser evitado, talvez, né? Que a gente poderia ter feito algum tipo de intervenção para evitar.
Até mesmo porque a gente não quer que o piloto chegue lá com 50 anos, depois que ele vai para a reserva, ele está com vários problemas decorrentes, né, desses possíveis efeitos deletérios. Mas isso ainda é bem assim, controverso na literatura, né? Se causa adaptação positiva, se causa adaptação negativa. Então, eu vou falar de algumas evidências aqui, que são poucas ainda, mas tem, por exemplo, autores que falam que esses indivíduos, por eles sucessivamente serem impostos a essas acelerações e precisarem fazer esse mecanismo compensatório com o sistema nervoso autônomo, isso poderia provocar uma maior atividade simpática e uma menor atividade parasimpática nos pilotos em repouso, o que não é bom, né? O que não seria bom em termos de saúde. Em termos operacionais, né, isso pode ajudar o piloto naquela adaptação, mas em termos de saúde poderia não ser bom. Isso a gente vê por alguns marcadores que eu vou falar aqui para vocês de variabilidade da frequência cardíaca, né, do que é esse LF, LF-HF, mas a gente vê que a pessoa tem em repouso uma maior atividade simpática, uma menor atividade parasimpática, pode ser um marcador de risco cardiovascular. E aí não seria interessante, né? E seria bom a gente pensar nesses aspectos de como compensar isso nos pilotos. Outros relatos falam que esses indivíduos podem ter uma maior sensibilidade baroreflexa, maior frequência cardíaca e maior pressão em desafios ortostáticos, o que é esperável, né? Esse indivíduo começa a ser treinado a ser colocado nesses desafios ortostáticos, a sofrer essas acelerações, e com isso parece que o organismo fica mais esperto a essas mudanças, né? Então, essa sensibilidade baroreflexa pode ser aumentada nesses indivíduos, de forma que, quando eles são colocados no desafio ortostático, eles apresentam umas respostas mais rápidas do que outros, como eu já mostrei naquele gráfico lá de dados não publicados nossos. Outra possibilidade também, que há poucos relatos, alguns em estudos ainda experimentais, ainda estudos com animais, né? Mas tem a possibilidade também de associação com alguma insuficiência pulmonar, uma regurgitação tricúspide e uma alteração também ventricular direita, frente a essas exposições por essas mudanças que a gente tem, né, de perfusão, de ventilação-perfusão, de alteração, de diminuição da pressão em nível da artéria pulmonar, enfim. Então, essas são coisas também que a gente tem investigado aí. Outra coisa que pode preocupar a gente também, que já tiveram alguns artigos que falaram sobre a possibilidade de uma maior incidência de doença coronária em pilotos. Talvez até pelos estresse imposto da atividade laboral, mas também pode ser em decorrência dessas acelerações. A gente sugere, né, na verdade, apesar de não ter evidências concretas, mas que essas alterações de fluxo que o indivíduo tem durante as manobras faz com que a gente diminua o tear stress, aquele estresse que tem do fluxo sanguíneo na parede do vaso, que é fundamental para a saúde desse endotélio. A gente sabe que esse fluxo sanguíneo, quando ele faz um fluxo retrógrado, né, ele pode provocar algumas alterações nesse endotélio, e essa camada interna aqui vascular, ela tem sido cada vez mais pesquisada como fundamental para a nossa saúde cardiovascular, porque ela produz substâncias que são vasodilatadoras, né, como, por exemplo, o óxido nítrico, e ela tem uma permeabilidade para não deixar com que coisas entrem nessa parede de forma inadequada. Se a gente altera a função endotelial, essa função vascular, a gente pode abrir a possibilidade de ter uma adesão de moléculas de gordura, né, principalmente se elas são oxidadas, e a gente começa a ter uma alteração, a formação de placa, aqui que a gente chama de placa de ateroma, que pode desenvolver aterosclerose, que é uma das principais causas de doenças coronarianas, e que isso levaria, né, a complicações aí, várias complicações de saúde. Então, isso é uma preocupação. Será que esses fluxos, né, que eles têm várias vezes fluxos retrógrados, de reduções temporais de tear stress, daquele fluxo laminar ali, será que isso também não poderia causar alterações dessa função endotelial, que é uma coisa que a gente tem investigado também. E algumas evidências, por exemplo, mostraram em ratos, tá, que foram submetidos a 10 GZ, é uma magnitude de G grande, né, por um tempo grande, 5 minutos, mas eles viram que esses ratos sofriam uma alteração de estrutura mitocondrial e na capacidade antioxidante. Então, a gente tem danos nessa ultraestrutura do miocárdio. Esses ratos apresentaram deficiência respiratória, alteração da função e da capacidade antioxidante, que é fundamental para a gente manter
não fazer com que esse indivíduo entre em estresse oxidativo, né? A gente precisa manter os nossos níveis de espécies reativas de oxigênio, né, de oxidação, numa quantidade equilibrada com a nossa capacidade de mecanismos antioxidantes, porque senão esse indivíduo entra em estresse oxidativo, que aumenta o estado inflamatório desse indivíduo, que pode acarretar em diversas doenças, que pode aumentar a probabilidade de hipertensão, diabetes, enfim, entre outras coisas. Então, a nossa capacidade, que pode ser medida por algumas enzimas e algumas substâncias, acaba alterando, né, que foram visto isso em ratos com essas alterações de estrutura. Isso não foi visto ainda em seres humanos. Tem também pesquisas que mostram uma desorganização dessas células vasculares, que é o que a gente estava falando, né? Aqui, na verdade, essa pesquisa foi feita in vitro. Tem uma alteração de estrutura e de organização dessas células vasculares. Isso aumenta o potencial angiogênico, né, afetado de forma G-independente, e que pode, inclusive, também causar agregação plaquetária, que eu vou falar aqui posteriormente. Então, vê que o número de capilares de estrutura, conforme aumenta o G, vai diminuir, porque altera esse potencial angiogênico, e isso faz com que diminua, às vezes, até mesmo os capilares em determinadas regiões, o que seria ruim. Com relação à agregação plaquetária, esse estudo fez 2 estudos dentro do artigo, um in vitro e um in vivo. O in vitro colocaram algumas plaquetas que foram submetidas à microgravidade e à hipergravidade, né, de 4G, o G positivo lá que a gente falou. E eles também fizeram um controle com um G só para poder ver, né, essas alterações. O que foi verificado nesse estudo in vivo, in vitro, né, que realmente essas plaquetas, conforme a gente submeteu elas a 4G nesse gráfico aqui de baixo, no gráfico B, quanto mais tempo essas plaquetas foram submetidas a esse 4G que está aqui no gráfico preto, né, maior foi o número de plaquetas, maior o número de agregação plaquetária. A gente sabe que se isso acontecer no humano, tiver uma agregação plaquetária, isso pode formar trombos. Né? E na pesquisa que fizeram com ratos, e aí no caso dos ratos foram submetidos à microgravidade, né, um G negativo, esses ratos também tiveram problemas de sangramento, diminuição do tempo de sangramento da cauda, demonstrando alteração plaquetária. Nesse caso, então, a microgravidade também seria ruim, né? O que preocupa a gente com relação aos voos para o espaço, né? De voos espaciais, que são desses indivíduos astronautas que são submetidos à microgravidade, que pode causar vários efeitos deletérios já bem conhecidos. E, inclusive, 3 ratos desses 23 morreram de trombos, né? E até mesmo de alterações ali pulmonares e cardíacas. E aí fizeram um protocolo em centrífuga, que submeteram pessoas a um protocolo que é contínuo, que ficava com G alto ali o tempo todo, e um outro que era intermitente, que o G aumentava e diminuía, né? E viram que protocolos em centrífuga contínuos produzem uma maior agregação plaquetária em humanos também. Então, a gente começa a apontar algum tipo de evidência também para essa possibilidade de agregação plaquetária nos humanos. E com relação a essas adaptações barorreflexas e resposta pressórica, esse estudo aqui mostrou que esses indivíduos pegaram pilotos que eram experientes e pilotos que eram mais novatos, com menos horas de voo, e verificaram que os pilotos experientes, quando eles eram submetidos ao tilt teste, que é aquilo que remete às acelerações de voo, esses indivíduos experientes eles tinham uma resposta pressórica maior ao tilt em relação aos indivíduos novatos. Né? E isso mostra que realmente essa adaptação é uma coisa positiva que pode acontecer no piloto para ele conseguir superar melhor, né, essas acelerações durante o voo. Então, mostra que os pilotos mais experientes possivelmente demonstram uma maior adaptação a esses desafios ortostáticos, maior pressão arterial no tilt do que pilotos menos experientes. Agora, para a gente falar um pouquinho mais da variabilidade da frequência cardíaca, é importante a gente entender esse mecanismo, né? Eu vou falar do controle cardiovascular intrínseco. O que controla o nosso sistema cardiovascular? Nosso sistema cardiovascular ele tem que responder às demandas, né? Tudo que acontece no nosso corpo, se a gente levanta, se começa a fazer exercício, se deita, o nosso corpo tem que estar muito esperto à necessidade de fluxo sanguíneo, à necessidade de energia, de nutriente, né, que chega nesses diversos tecidos, e para isso o nosso controle cardiovascular precisa receber informações
do quanto que a gente precisa desse fluxo sanguíneo. A gente tem alguns mecanismos que são intrínsecos de controle cardiovascular, que é a pré-carga, pós-carga, principalmente, mas eu não vou entrar nesses detalhes, e vou falar mais do controle extrínseco, que é a partir do sistema nervoso autônomo, que eu falei para vocês lá no início. Então, quando a gente fala do controle cardiovascular extrínseco, a gente vai ter basicamente o simpático e o parasimpático numa balança, né? Esse sistema nervoso autônomo numa balança para controlar esses mecanismos do quanto que meu coração vai ejetar de sangue ali por minuto. E a gente vai ter alguns informantes no nosso corpo, que são os baroreflexos, são os baroreceptores, que tem baroreceptores na aorta, na carótida, e eles percebem qual é o nível de pressão para informar nosso sistema nervoso da necessidade de aumentar ou diminuir a frequência cardíaca. Então, quando a gente precisa aumentar a frequência cardíaca, aumenta a atividade simpática e diminui a atividade parasimpática. Quando a gente precisa reduzir a frequência cardíaca, diminui a atividade simpática. E isso ajuda no controle, inclusive, da pressão arterial. Outro mecanismo que ajuda no controle da pressão arterial é o tônus vasomotor, que quando a gente precisa aumentar a pressão arterial, a gente também sofre uma vasoconstrição mediada pelo sistema nervoso simpático. E isso pode ser avaliado e medido através de cálculos por algoritmos e outras informações que a gente obtém a partir dos intervalos RR. Quando a gente vê lá aquele traçado do eletrocardiograma, a gente vê aqui que tem a batida, né? Aqui, essa curva aqui mais alta é a despolarização do ventrículo, e aqui a gente chama isso de curva R. Então, entre uma despolarização do ventrículo e outra, né, tem um tempo em milissegundos que a gente vai chamar de intervalo RR. Esses tempos nunca são iguais entre uma batida e outra. Eles são diferentes e eles têm que ser diferentes mesmo. Quanto maior a variabilidade, quanto maior a variação desses intervalos RR, melhor é essa modulação autonômica que a gente tem. Se esses intervalos estão muito parecidos, é sinal de que o corpo não está esperto a essas alterações, né, essas necessidades de demanda. Então, isso aqui vai dar várias informações para a gente acerca desse controle neural cardiovascular que vão ser tão importantes para o piloto. Tá? Então, agora a gente consegue compreender que, a partir desses intervalos aqui, eu tenho cada intervalo desse num ponto, eu posso gerar um tacograma onde eu verifico aqui esses intervalos RR demonstrando uma curva. Esse indivíduo aqui era um sujeito, se não me engano, era um piloto, ele estava em repouso, ficou em repouso aqui durante 10 minutos e a gente vê o quanto que varia esse intervalo RR nesse repouso de 10 minutos. Né? Esse aqui foi um indivíduo que a gente fez lá no laboratório. E dali saem várias análises, vou falar das principais aqui. A gente pode analisar isso por uma análise linear, onde a gente tem o domínio da frequência. Esse domínio da frequência pode me indicar uma atividade parasimpática a partir da alta frequência, que é demonstrada aqui nesse espectro para essa área verde. E pode ter indicativos de marcadores de baixa frequência, que são tanto influenciados pelo simpático como parasimpático, mas mais pelo simpático, que é essa área mais rosa aqui. E com isso a gente faz uma razão desses dois índices também, que é o balanço simpatovagal, que é o LF sobre HF. A gente tem vários marcadores também de domínios do tempo. Os mais relatados na literatura com maior importância são o SDNM, que seria o desvio padrão desses intervalos, e o RMSSD, que é a raiz quadrada da média dos quadrados e a diferença dos RRs normais adjacentes. Então, o nome assim assusta, mas o programa calcula isso para a gente, né? O sistema, e a gente consegue ter esse RMSSD, que ele é uma indicação de sistema parasimpático, de uma predominância parasimpática. E a gente tem também possibilidade de fazer análises não lineares, onde que é muito indicada para a gente analisar sistemas complexos, né? Que são emergentes, onde a gente tem diversos fatores correlacionados, intervenientes naquela mudança, e ela gera um gráfico, que é esse plot, aqui a gente chama de plot Poincaré, onde a gente tem aqui um índice que é o SD1, que ele é correspondente à modulação parasimpática, e a gente vai ter um outro índice aqui, que é o SD2, desse gráfico, que ele é simpático e parasimpático, mas ele é mais relacionado ao simpático também. E também tem possibilidade de a gente fazer razão entre os dois para ver como que está esse equilíbrio de simpático e parasimpático. Então, vamos a alguns dados aqui, isso aqui são dados também ainda não publicados, mas que a gente verificou de indivíduos que foram submetidos, foi lá na época do mestrado, e eles ficaram 15 minutos deitados, depois ficaram 45 minutos em pé. Todos esses desafios ortostáticos, mesmo que seja em pé parado, eles simulam o mecanismo compensatório que acontece durante o voo, tá? E depois ficaram 15 minutos deitados de novo. Então, a gente vê que aqui
o RR está maior, quando ele fica em pé, o RR está menor, que significa que a frequência cardíaca aumentou, tá? E aí, o que a gente viu? Que parece que os pilotos de caça, comparado a pessoas que eram não pilotos, foi um N de 10 e N de 15, eles tinham uma menor atividade parasimpática em repouso, apontando ainda para aqueles resultados que a gente mostrou no início. Então, aqui, ó, o SD1, lembra que eu falei que era um marcador parasimpático? Nos pilotos de caça, que aqui em preto estava menor do que os não pilotos em repouso, nessa fatia aqui em repouso. O SD2 não deu diferença. Quando a gente fez uma razão de SD1 e SD2 para ver predomínio parasimpático dos pilotos de caça, também estava reduzido em relação aos não pilotos. E numa análise linear pelo domínio do tempo, verificamos também que outros marcadores parasimpáticos, como o RMSSD e PNM50, também estavam reduzidos em repouso de pilotos com relação a não pilotos. Lógico que é difícil a gente afirmar isso, extrapolar isso para a população, porque era uma amostra pequena, né, mas que já aponta e acende algum alerta. Isso não quer dizer que eles tenham algum problema, tá, pessoal? Não é isso. É só uma coisa que, de repente, a gente precisa monitorar, precisa intervir, precisa acompanhar para poder futuramente lá eles não terem alguma decorrência e algum efeito deletério com relação a essas alterações. Aqui a gente mostra aquele gráfico que eu falei, né, do plot de Poincaré, mostrando o SD1 e o SD2. Esse aqui é de um piloto e esse aqui é de um não piloto. Né? Vê que o não piloto está com uma atividade parasimpática maior aqui em verde. E esse aqui é um estudo que foi feito com diabéticos, e a gente vê que os diabéticos, eles apresentam menor variabilidade, né? Os pontinhos estão mais juntos aqui, enquanto uma pessoa saudável tem uns pontos mais espalhados, né? Então, aqui são as pessoas saudáveis do lado direito, e aqui desse lado esquerdo, aqui desse gráfico preto, está mostrando as pessoas diabéticas. Então, será que a gente não tem que prestar mais atenção nessas questões, né, com relação a essa modulação autonômica dos indivíduos em repouso e tentar, e uma das nossas estratégias é melhorar isso com treinamento também de músculo respiratório. Esses últimos dados aqui são dados que a gente correlacionou também que foram apresentados no meu mestrado, que a gente correlacionou as horas de voo daqueles pilotos de caça, né, quanto mais experientes eles eram, a gente viu que eles tinham uma maior delta de alguns marcadores simpáticos, tá? Pós-ortostatismo em relação ao repouso. O que isso quer dizer? Que a gente verificou lá marcadores simpáticos, pegou esse marcador simpático e fez o repouso menos aquele pós-ortostatismo, né? Deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Ó. A gente pegou aqui o repouso menos o pós-ortostatismo, que era essa área que depois de 45 minutos em pé. E a gente viu que quanto mais horas de voo eles tinham, né, maior foi esse delta de atividade simpática, mostrando que talvez eles tivessem uma dificuldade maior em retornar esses valores basais. Né? Na hora que você deita de novo, o ideal é diminuir essa atividade simpática. E parece que eles não diminuíram tão rápido quanto mais horas de voo eles tinham, né, mais dificuldade eles tinham em fazer essa diminuição da atividade parasimpática. Bom, então, para a gente fechar, que eu vou falar rapidinho dos projetos de pesquisa que estão em andamento, né? A gente, como questões norteadoras, nós pensamos que precisamos compreender melhor esses níveis de estresse psicofisiológico de forma aguda e longo prazo, né? Por ter poucas evidências científicas ainda com relação a isso, até para a gente conhecer nossa população brasileira, ter a nossa produção de conhecimento acerca do assunto, que a gente precisa também melhorar a tolerância desses indivíduos à alta aceleração frente a essas novas tecnologias, e várias são passíveis de treinamento, e a gente tem que identificar quais que são passíveis de treinamento, quais seriam prioritárias para poder treinar esses pilotos para pilotar o Gripen, e identificar essas capacidades físicas também, que são importantes para melhorar o suporte para essas acelerações mais elevadas. E aí a gente fez uma proposta de 5 estudos dentro daquele projeto que ganhou lá no Procad, né? Nós estamos com esse em andamento, que eu já mostrei esses dados preliminares para vocês, onde a gente pegou os pilotos e fez um hemograma deles para ver marcador de estresse oxidativo. Está fazendo um teste também que é por plasmografia por oclusão venosa para ver a função endotelial dos pilotos. A gente faz a variabilidade da frequência cardíaca, da pressão arterial no tilt.
um teste de ergospirometria, né, cardiopulmonar máximo, uma ecocardiografia para ver se tem possíveis alterações morfológicas, e o teste de função pulmonar, que faz parte aí do estudo de mestrado da Maritza, que é orientada pela Paula, deve estar assistindo a gente aí também, lá no laboratório, que eles verificam essa função pulmonar de uma forma profunda, com várias análises bem interessantes aí, além das corriqueiras. A gente também está vendo a possibilidade de identificar os perfis polimórficos para ver se esses pilotos, em relação aos não pilotos, também têm alguma alteração genética, né, que fazem com que eles sejam selecionados para serem pilotos, assim, que sejam diferentes dos não pilotos. E o principal objetivo realmente é a gente investigar os efeitos crônicos da exposição a essas acelerações de voo de combate para saber: será que a gente tem alguma alteração com relação a esse sistema cardiovascular? As pessoas que são pilotos de caça, que são pilotos de transporte, como se fosse um controle nosso, e de não pilotos? Então, essa é a pergunta que a gente está tentando responder. De alguns dados preliminares, também ainda parciais, apresentamos os dados no Congresso Sociedade Brasileira de Hipertensão, que a gente verificou o VO2 máximo e a função endotelial, né, tanto a função que a gente chama de endotélio dependente quanto de endotélio independente, a partir da utilização da nitroglicerina, que induz uma vasodilatação, e a gente não viu diferença, né, pelo menos nesses dados parciais e com poucas pessoas ainda, a gente não percebeu diferenças entre pilotos de caça, pilotos de transporte e não pilotos, pelo menos para essa função endotelial nesse estudo parcial. Um outro estudo que a gente pretende fazer lá na Suécia, com doutorado sanduíche, para alguém que quiser se inserir no projeto, e a ideia é que acompanhe os pilotos que vão para lá, para a Suécia, fazer o treinamento, para fazer várias análises com eles em centrífuga, e a ideia é a gente conseguir identificar essa tolerância G, quais são as valências físicas de força, resistência que interferem nessa tolerância G, assim como a interferência do treinamento da AGSM, né, da Anti-G Stream Maneuver, que é aquele mecanismo anti-G. Então, a ideia é eles fazerem um protocolo com a manobra e sem a manobra, para a gente verificar essa tolerância G ali e ver possibilidade de intervenção. O outro estudo, que é um estudo 3, também faz parte do meu doutorado, espero, né, estou parado por causa da quarentena, e porque a gente está esperando a cinta, né, chegar, né, Leopoldo, que é a cinta que a gente está fazendo uma aquisição aí de vocês. Esse estudo, a ideia é a gente aplicar alguns testes cognitivos e alguns testes em repouso, que é com essa cinta, que inclusive é da AD Instruments, que é a Equivital. E é muito interessante, porque ela é uma tecnologia de vestimenta, né, wearable, e ela, até porque eu coloquei aqui um destaque, cadê? Não apareceu o destaque. Enfim, a ideia é que essa cinta aqui, ela faz um eletrocardiograma entre 2 canais, verifica a frequência respiratória, ela consegue analisar a atividade galvânica da pele, que a gente vê marcadores de estresse, verifica a temperatura, inclusive a temperatura interna a partir do dispositivo por pílula ingerível, né, que tem a possibilidade de acoplar ali, colocar tudo no mesmo banco de dados. Ela também tem um outro complemento que pode ver a saturação de oxigênio, e que que é bem interessante também. E ela, inclusive, tem um acelerômetro triaxial, que vê todas as alterações ali de posição do corpo. Então, para a gente vai ser bem legal, né, a utilização dessa Equivital, porque é uma coisa que o piloto não tem espaço dentro da cabine, né? Não dá para a gente colocar um equipamento grande e tal, então a gente precisa, a tecnologia de vestimenta pode solucionar esse problema. E, então, a ideia é a gente verificar em repouso e depois submeter eles a um voo. Nesse protocolo de voo, eles vão voar com essa cinta, né, com esse dispositivo. E ali a gente vai ficar monitorando todas essas variáveis durante o voo para saber o que realmente acontece com o piloto em voo, e depois, pós-voo, a gente vai verificar se eles tiveram alguma alteração no teste cognitivo correlacionar isso com essas variáveis fisiológicas, e aplicar um questionário que se chama NASA-TLX, que vê a carga de trabalho em voo, que a gente, inclusive, já fez para o trabalho de mestrado do Enio, que eu não sei se ele está assistindo a gente aí também, com pilotos de transporte que voam Bandeirante, que é um avião pequenininho que não é pressurizado. A gente já fez com eles. Então, a ideia também, a gente resolveu inserir coleta de sangue e urina para ver alguns marcadores bioquímicos, né, para fazer uma análise metabolômica,
que a gente chama uma análise metabolômica no target, que a gente não vê um alvo específico e tenta fazer um mapeamento de várias substâncias, de quais aquelas substâncias que podem se correlacionar com esse desempenho operacional ali do voo. E a ideia, depois, é a gente fazer mais 2 estudos, um estudo de intervenção de músculo respiratório, onde a gente pega esses dados do voo deles aqui, né, faz depois um treinamento de músculo respiratório por algum tempo e depois analisa eles em voo de novo para ver se teve uma melhora de desempenho, né, uma mudança desses marcadores fisiológicos em voo. E outra é também um estudo de ensaio clínico com um treinamento físico, com um protocolo que vai ser lapidado a partir do momento que a gente mergulhar um pouco mais nesse conhecimento. E aí a ideia também é comparar depois o pré-voo e pós-voo a partir desse estudo, que é um estudo de intervenção com treinamento físico. Então, a gente espera aí nos próximos anos, né? A ideia é que a gente faça esse projeto em 5 anos, que nos próximos anos a gente tenha mais dados para mostrar para vocês. Por fim, quero agradecer. Não dá para botar foto para todo mundo aqui, mas botei a sua aqui, Leopoldo, o dia que você foi lá na base aérea de Santa Cruz, ó. A gente aqui perto do avião, né? Aqui são alguns pilotos fazendo alguns testes lá com a gente, alguns pesquisadores, são vários aí que eu tenho muito a agradecer. O meu orientador, o Paulo Farinati, ele que é o coordenador do projeto do Procad, ele é coordenador do LabSal, que é o nosso laboratório lá da UERJ, e a todos que não estão com a foto aqui, que ajudam, fazem a gente tornar esse projeto aí possível. E aí, se alguém tiver alguma pergunta aí, tem meu e-mail, meu Instagram, tá, pessoal? Pode passar. Se quiser, eu passo essa apresentação para vocês por e-mail. Pode me mandar e-mail que eu passo a apresentação em PDF, não tem problema nenhum. E se o Leopoldo tiver alguma pergunta para fazer, eu posso responder. Legal, Grace. Tem sim, tem muitas perguntas. Sim, o pessoal interagiu bastante aí durante a apresentação. Muito obrigado, foi bem interessante mesmo. Você trouxe vários aspectos aí que não é comum para a maioria das pessoas, né? São coisas bastante impactantes, assim. São atividades que exigem um desempenho enorme, né? De alto desempenho, de alta performance, e você trouxe bastante informações, tanto de preparação, né? Dos pilotos, a pesquisa mesmo que vocês estão fazendo, a quantidade de detalhes que vocês estão abordando aí, né? Realmente é bastante impressionante mesmo. E aí, só para pegar um gancho de uma pergunta de um dos últimos pontos que você falou de protocolos de treinamento, a pergunta do Gustavo Trindade, como funciona o treinamento de Força G para pilotos da FAB? Estou fazendo as perguntas, aí você vai fazendo o filtro aí, coisas que você eventualmente pode responder agora ou não, depois você responde por e-mail. Não, posso responder uma por uma. Então, Gustavo, na verdade, não tem um treinamento assim específico para Força G, né? Como eu disse, eles pilotam primeiro, eles fazem no 2º e no 4º ano de academia da Força Aérea, que eles ficam 4 anos se formando para pilotos, independente do perfil de voo, eles voam até 27 e ali eles já começam a se habituar, né, a essas acelerações, vão adaptando o corpo, sempre voando com o instrutor. Depois, né, eles vão ganhando essa possibilidade de voar sem instrução. Não sei se, assim, eu não sou instrutora de voo, né, então posso falar alguma coisa aqui que esteja equivocada, qualquer coisa algum piloto me fala. Mas depois, se eles vão ser piloto de caça, eles passam por esse período lá de treinamento em Natal voando caça mesmo. E aí lá também eles começam a voar com o instrutor, né, até melhorar as notas em voo, e ali a própria adaptação do voo vai gerando essa adaptação à Força G. Não tem até então um treinamento específico para esses indivíduos, né? Como tem alguns países que fazem com a centrífuga. De repente, se a gente tivesse a centrífuga aqui no Brasil, ia ser muito interessante, mas a gente não tem. Então, agora, para pilotar o Gripen, 8 pilotos estão sendo enviados lá para a Suécia, eles vão fazer um treinamento lá eles vão passar por treinamento centrífugo, vão passar por treinamento físico, por várias instruções teóricas também, e eles vão depois passar a serem instrutores também, a capacitar os outros pilotos aqui que forem pilotar os novos Gripens que forem chegar nos próximos anos. Tá? Então, não tem um treinamento específico. O treinamento físico também não tem nada específico. Agora que está sendo desenvolvida uma cartilha de treinamento lá pela Força Aérea, pela CDA, pela Comissão de Esportes da Aeronáutica que eu servi, em conjunto também lá com o IMAI, com o PPG-DHO, com a Unifa, e eles estão desenvolvendo agora uma cartilha com uma proposta de treinamento físico baseado no que a gente tem na literatura, porque depois a gente vai lapidar essa cartilha, essa proposta de treinamento a partir desse conhecimento que a gente está adquirindo com essas pesquisas.
Legal, Grace. Vou dar seguimento aqui nas perguntas, né? A Larissa, você acabou de responder, na verdade, uma pergunta que a Larissa tinha feito também, o treinamento físico que poderia ser utilizado aí para treinar a tolerância ortostática, sem ser o aeróbico ou de força, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Foi a pergunta que ela fez. A E ideia aí, é a gente... tem vários treinamentos assim que são propostos, né? Que principalmente também treinar membro inferior, porque quando a pessoa treina membro inferior, ela pode contrair a musculatura de membro inferior e ajudar nesse retorno venoso. Inclusive, tem treinamentos com biofeedback, que é bem interessante, porque você faz treinamento com eletromiografia, com biofeedback, e ele vê qual é o grau de contração, vendo em tempo real a atividade elétrica do músculo numa tela, para saber o quanto de contração que ele precisa fazer para, de repente, facilitar essa questão do retorno venoso. E existe a questão também do fortalecimento de pescoço, de abdômen, que é muito importante também, porque eu não falei aqui, que não foi alvo do nosso tema, mas eles sofrem muito impacto também ao osteomioarticular, principalmente coluna cervical e lombar, tá? Então, a gente também tem que treinar pensando nesses aspectos aí. legal. O Capitão Moura também fez uma pergunta aqui. Existe algum estudo ou estatísticas de casos de Glock causado pelos efeitos push and pull, aquele que você citou no início da apresentação? Tem vários estudos. Se quiser, depois até separo para ele. E tem vários estudos que foram relatados com efeito push-pull. Tem algumas estatísticas de eventos que ocorreram em voo, e tem também quando eles induzem o efeito push-pull na centrífuga, né, de estudos que verificaram a ocorrência de G-LOC do estudo em centrífuga fazendo o efeito push-pull. Mas tem sim, isso é bem... Legal. Indo um pouco mais adiante ali, uma outra pergunta da Larissa também, né? Larissa Ferreira dos Santos. O piloto de caça recebe pressão positiva de oxigênio durante todo o voo? Receber oxigênio por algum tempo causa desativação do quimiorreflexo. Quais as implicações disso para o piloto no futuro, né? A posteriori? A gente ainda não sabe qual é a aplicação futura, né? Como eu disse, a gente tem poucas realmente evidências, principalmente com relação ao efeito crônico, né? Essas exposições contínuas durante muito tempo. Eles recebem, sim, essa pressão positiva, né? De oxigênio, mas que é aquele negócio, né? A pessoa precisa do desempenho operacional. Para eles é mais importante não apagar no voo na hora, né? O efeito agudo, e eles conseguirem voar, do que a gente pensar em possíveis efeitos deletérios durante anos. Mesma coisa que um atleta, né? O atleta, às vezes, a gente está tirando o máximo dele de rendimento, ele quer competir, às vezes, alguma coisa a gente sabe que pode ser prejudicial para o joelho, para a coluna do atleta lá na hora, né? Que possivelmente vai causar algum efeito lá na frente, mas ele precisa ganhar, né? Então, essa é o lance. E a gente não sabe realmente, de fato, se essa alteração desses quimiorreceptores vai realmente provocar um efeito deletério. Pelo menos eu não vi até então nenhuma evidência que concretizasse isso aí. Legal. O professor Gilberto Pivetta Pires também perguntando aqui, por assemelhação ao ambiente sobre a pressão hidrostática, um treinamento de submersão ao meio líquido poderia auxiliar ao treinamento respiratório de pilotos? Existe uma pesquisa sobre esta perspectiva? O Gilberto vai ajudar a gente agora também no projeto, né? Olá, Gilberto, tudo bem? Então, é uma possibilidade, né? Realmente você tem algumas alterações de fisiológicas em mergulho que podem ser utilizadas, talvez até para a questão, não sei, de efeito push-pull, né? Até da microgravidade. Geralmente o mergulho ele faz com que o fluxo sanguíneo né, tenha um deslocamento de fluxo inverso ao que a gente tem da aceleração positiva, G positiva. Mas, assim, não vi até então nenhuma evidência falando sobre algum treinamento nesse sentido, não, tá? De fazer o treinamento em mergulho. Não sei, a gente teria que estudar melhor quais seriam as hipóteses, né? Quais seriam os benefícios que poderia ter, e se isso realmente vai ser extrapolado, né, para o voo. Acho que tudo que a gente treina o mecanismo fisiológico, às vezes a gente acha que vai melhorar algum mecanismo que vai ser extrapolado para alguma situação específica, e às vezes a gente não vê isso, né? Até mesmo com atleta, por exemplo, às vezes a pessoa treina, faz um treino de alguma valência física e acha que isso vai ser reproduzido lá no jogo, na competição, mas nem sempre isso acontece, e às vezes a gente tem que treinar
de forma mais específica mesmo, para poder ter uma melhoria lá na ponta da ação mesmo, do desempenho operacional. Então... Legal, Grace. Seguindo aí, a Daniele Gabriel também perguntou alguma evidência sobre hipertensão pulmonar? Sim, tem, se eu não me engano, um estudo com rato, que falou sobre a questão da hipertensão pulmonar, né? E tem um que relata, mas o método dele não é bem explícito, assim, mas ele fala sobre a possibilidade, sim, talvez uma maior incidência de hipertensão pulmonar, principalmente por essas alterações que a gente tem, né, ali de ventrículo direito, né, de artéria pulmonar, por essas exposições às acelerações. Mas é aquela coisa, né? É um artigo que fala uma coisa e tal, a gente não tem nenhuma evidência concreta, né? Que tenha sido feito realmente com uma amostra controlada, uma amostra significativa e que tenha acompanhado de fatos pilotos durante muitos anos, para saber se isso realmente tem uma relação de causa e efeito, né? Vai dizer, teve, né? Teve, mas será que não foi por outra causa, né? Foi realmente por causa da aceleração? Então, é uma coisa que a gente realmente ainda precisa investigar melhor. Legal. Dando sequência aí, o Renato Molina também pergunta né, sobre treinamentos profiláticos, né, contra efeitos deletérios da força G, capacidade física e habilidades motoras. De certa forma, você já abordou um pouco essa questão, mas se quiser complementar também. Não, sim, sempre que... lógico que a gente vê, assim, o treinamento físico ele é fundamental, né? A gente fala que o exercício físico ele é uma grande polipílula, né? Que é remédio para tanta coisa que a gente nem consegue mapear e que você nunca comprou numa farmácia alguma coisa que cause o mesmo efeito desse exercício físico. E o exercício físico, ele ajuda em vários sentidos. Ele vai te ajudar a melhorar toda a tua função endotelial, que talvez tenha, né, um impacto, o estresse oxidativo, que se melhora os mecanismos antioxidantes, você tem o benefício do exercício físico com relação à força, potência até para melhorar o desempenho operacional, tem o benefício até mesmo de prevenção de todas as doenças crônicas não transmissíveis, né, diminuição de risco de hipertensão, diminuição de risco de diabetes, e até mesmo a melhora da modulação autonômica. Pessoas que são mais treinadas tendem a ter uma maior atividade parasimpática e menor simpática em repouso, o que é bom. Então, se talvez isso ocorra com o indivíduo quando ele está em repouso, por ele ser piloto, por ser uma adaptação dele ao desempenho operacional, talvez seja interessante que ele mantenha níveis de treinamento adequados para não deixar com que ele tenha alterações de sua modulação autonômica em repouso. Uma outra coisa que a gente espera também surtir um efeito positivo é o treinamento de músculo respiratório, porque há evidências que o treinamento de músculo respiratório, que é o aparelhinho que faz como se fosse uma musculação para o músculo respiratório, né? Que ele faz uma carga resistiva na hora de puxar. É um aparelhinho bem pequenininho, ele leva para casa, ele faz isso 30 inspirações por dia ali, né? Tem vários protocolos. E isso ajuda a ter uma melhor modulação autonômica também. Então, também melhora essas questões do sistema nervoso autônomo. É lógico que a gente talvez tenha que criar um teto, né, de forma que isso não impacte nas respostas de mecanismos compensatórios lá no voo, que para ele é necessário, né, e que ele não pode ter essa redução ali de sensibilidade barra-reflexa de resposta de mecanismo compensatório no voo. Legal. Mais uma aqui do Gilberto, a gente já está chegando mais duas perguntinhas só, né? Mais uma do Gilberto, essas evidências fisiológicas estão mais ligadas às pesquisas realizadas em centrífuga e laboratoriais? Quanto da literatura científica está voltada à avaliação dos efeitos durante o voo? Durante o voo, a gente tem pouco, tá? Até por questões metodológicas difíceis mesmo, né, de se fazer. Então, tem um ou outro artigo que tenha monitorado em voo, algum que tenha feito com NIRS, que é esse infravermelho próximo que a espectrometria, que você vê a saturação de oxigênio. Já vi um artigo falando também da wearable, né, também com uma tecnologia de vestimenta. Não estou boa quanto a Equivital, mas fizeram lá. Fizeram uma pesquisa com uma tecnologia de vestimenta também durante o voo, para análise de algumas variáveis fisiológicas, mas tem pouca coisa. A maioria, quando faz efeito agudo, assim, ou alguma intervenção para ver efeito crônico durante o efeito do voo, é com centrífuga. Até pela facilidade em monitorar, em equipar, né, em acompanhar isso em tempo real. Então, a gente acredita que talvez as tecnologias de investimento, até mesmo aparatos que possam ser incluídos no avião,
pode ser uma perspectiva boa para o futuro, porque se tiverem alguns equipamentos que podem ser, inclusive, atrelados ao sistema de registro de dados do voo, onde a gente una os dados fisiológicos com os dados de voo que a gente já tem, né? A gente tem lá gravado os dados de voo de quanto G, qual a temperatura, qual a velocidade. Então, meu sonho realmente é que tivesse um dispositivo já acoplado com esse sistema da aviônica, esse sistema do avião, que a gente conseguisse juntar tudo isso num banco de dados e talvez o piloto tivesse até sistemas de alerta durante o voo de, a saturação está caindo, né? Está com risco de lock, acendesse lá o botão vermelho, alguma coisa, para poder ele puxar menos a manobra lá. Entendi, legal. Vamos lá, uma última pergunta da Larissa, e aí, se outras pessoas quiserem perguntar mais coisas também, não sei, nosso tempo já está encerrando aqui, então vou fazer uma última pergunta da Larissa. Você tem alguma pesquisa com pilotos reformados para ver efeitos crônicos? Então, tem uma pesquisa que fizeram, na verdade, com... Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela, tá bom? Dá para parar aí, Leopoldo? Sim. Tá. Então, eu na verdade, eu já vi pesquisa que fizeram, sim, que pegaram pilotos, que eram pilotos de transporte, pilotos de helicóptero, pilotos de caça e não pilotos, verificaram, na verdade, avaliando esses indivíduos que já tinham ido para a reserva, né, e verificaram a incidência de doenças nessas pessoas. Então, assim, quantas pessoas tinham hipertensão, tinha problema cardiovascular, tinha... mas, mais uma vez, assim, metodologicamente, é complicado da gente saber e conseguir mapear todos os fatores intervenientes que implicam no aparecimento daquelas doenças, né? Será que a gente pode atribuir essas incidências só à questão laboral, né? Como é que era a alimentação desses indivíduos, o nível de atividade física, como que era todos outros fatores que implicam no aparecimento desses efeitos deletérios, que é difícil de você afirmar um efeito causal ali que realmente tem que ser investigado com métodos mais acurados, né? Bom, legal, Grace. Novamente, assim, parabéns pela sua apresentação. A gente teve muito feedback positivo, o pessoal gostou muito mesmo, interagiu bastante. Nós da The Instruments ficamos bastante felizes, assim, em saber que a gente está contribuindo, né, para projetos, para pesquisas realmente bastante interessantes, bastante oportunas, né? Então, parabéns aí novamente. Eu gostaria de convidar o pessoal para seguir também a The Instruments nos nossos canais, né, na rede social. A gente tem outros assuntos também, outras lives foram feitas, assuntos igualmente interessantes também, igual esse que a Grace apresentou para a gente hoje. Nós vamos passar também todas essas questões para a Grace, vamos passar tudo que foi perguntado, tudo que foi redigido ali, e aí ela vai respondendo, vocês entrem em contato com ela também, fiquem à vontade para contactar ela, e ela vai respondendo aí, vocês vão interagindo com ela também. Legal. Pode passar meu e-mail, meu Instagram aqui, se quiser se você puder falar, Grace, o pessoal tá perguntando aqui, se você puder... Aqui, ó, eu coloquei aqui o Instagram e o e-mail, eu vou colocar aqui de novo no compartilhamento de tela na página, tá? Eita. Vou colocar aqui, aí tem aí, ó, se vocês conseguirem visualizar, que é mais fácil ver, né, do que falar. Se alguém puder também escrever no chat aí do YouTube, também pode escrever no e-mail, Instagram, tá? Fiquem à vontade de entrar em contato. Eu sou grande defensora aí do compartilhamento de conhecimento. Eu acho que a gente tem que trocar mesmo ideia, né? Tem que fazer com que a ciência ganhe força em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Eu quero agradecer muito o espaço de vocês e deixar aí uma mensagem, né, de que sempre que a gente pensar em questão de tecnologia, sempre que pensar no ambiente operacional, seja uma mineradora, seja uma plataforma de petróleo, uma sala de controle, né, uma usina, sei lá, em várias áreas, para a gente pensar mais nessas questões de fatores humanos, a gente pensar mais no desempenho humano, e não só na tecnologia, não só no software, né? Não só nos processos,
mas que os fatores humanos são fundamentais porque são eles que vão controlar tudo, né? E eles que vão manipular a máquina. E eu já soube assim, de relato de ter explosão na plataforma porque o cara, ao invés de apertar o botão do lado direito, apertou do lado esquerdo porque os dois eram vermelhos, sabe? E aí é a questão, pô, será que o cara não poderia estar melhor treinado? Ou então, simplesmente, se o botão, ao invés de ser vermelho, o outro fosse amarelo. Já ia ajudar o cara a minimizar o erro dele, né? Então, quando a gente pensa em possibilidades de desempenho humano, a gente consegue oferecer soluções, até mesmo de alterações das próprias tecnologias para se adaptar melhor, ou até mesmo em treinar esse indivíduo de forma melhor. Não só de aspecto físico, né, que é mais minha área, mas de forma cognitiva, de forma operacional mesmo, com situações específicas que melhorem o desempenho em todos os aspectos. Não, e com certeza, assim, dentro disso que você falou, né, Grace, é uma questão muito importante. Quando a gente pensa em desempenho humano, desempenho esportivo, né, atividade física, acho que de forma muito intuitiva a gente acaba associando isso, por exemplo, a atletas, né, esportivos, né, por exemplo, jogador de futebol, mesmo um piloto de Fórmula 1, mas a gente não imagina a dimensão da complexidade, por exemplo, do que exige, por exemplo, do desempenho humano, por exemplo, pilotar um caça ou um avião, né? Qualquer que seja outro tipo de... qualquer máquina desse porte, né? Então, realmente, você trouxe para a gente uma dimensão da complexidade que é e da importância que é realmente investigar esses aspectos e na preparação, seja para a preparação de protocolos, seja para minimizar, né, qualquer prejuízos que possa ter, né? Sempre muito importante mesmo. Sem dúvida, né? A gente tem que pensar em tentar oferecer uma melhor condição, né, para todas as pessoas quando a gente fala em atividade laboral, que seja um dentista, porque ele fica todo curvado por cima da pessoa ali o dia inteiro, problema na coluna, um torneiro mecânico que tem que fazer uma força o dia inteiro ali, né, uma pessoa que trabalha na limpeza urbana, carregando, correndo. Então, a gente pode pensar, assim, que os aspectos de fatores humanos, eles podem ser treinados em qualquer atividade laboral, né? Eu acho que é um campo aí imenso, que eu acho que a educação física talvez não tenha penetrado e não tenha alertado para isso, e que a gente pode explorar muito, melhorando muito as condições de trabalho, que, obviamente, vão melhorar a produtividade naquela atividade laboral, né? Se eu treino melhor aquele indivíduo, ele está mais saudável, ele está mais preparado para desempenhar aquilo melhor, a gente vai ter uma melhor produtividade, que isso provavelmente vai gerar uma maior rentabilidade para as empresas, né, para os setores da indústria, em todos os aspectos. Bom, legal então, Grace. Novamente, obrigado aí pela sua participação, parabéns pela linha de pesquisa, parabéns a todos os envolvidos também. Realmente parece algo muito, muito promissor, assim, e a The Instruments deseja sucesso aí para você no desdobramento aí das suas pesquisas, tá? Só para o Gustavo Trindade aqui, ele mandou um e-mail pedindo a apresentação para você em PDF. Tá bom. Tá? Fala para ele, Gustavo, pode me mandar um e-mail para não esquecer? Tá? Com essa vida de docente, transformando tudo presencial no online, tá difícil. Mas aí você me manda um e-mail que eu lembro, aí eu passo para você sem problema, tá bom? Agradeço a assistência de todo mundo que ficou aí até agora. Obrigada aí pela participação de todos e sucesso para todo mundo aí. E fiquem em casa. Né? Bacana. E, pessoal, fiquem atentos aí à nossa programação. Logo nos próximos dias vamos divulgar outras lives aí para as próximas semanas. E participem aí, que é sempre muito legal conseguir contribuir para esses assuntos aí, explicar, falar mais dessas coisas que são não só interessantes, mas também muito úteis. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.